Seguindo o estudo dos crimes praticados contra a flora, a simples penetração em unidade de conservação de modo ilícito, carregando petrecho para caça, já constitui crime ambiental. É o principal exemplo de delito ambiental de perigo, que é o artigo 52, em que a conduta já é incriminada antes da ocorrência do dano ambiental numa unidade de conservação. Vamos ver aqui na tela? É crime penetrar em unidade de conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Ok? Se for unidade de conservação federal, o crime vai deslocar para a Justiça Federal. E, se o dano for causado, esse crime do 52 acaba sendo absorvido pelo crime ambiental do artigo 40, que é causar dano direto ou indireto em unidade de conservação. Vamos ver agora as causas de aumento de pena aos crimes praticados contra a flora, o artigo 53. Nos crimes previstos nesta seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo e a modificação do regime climático. 2. O crime é cometido no período de queda das sementes, no período de formação de vegetações, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração, em época de seca ou inundação, durante a noite, domingo ou feriado. Ok? A seção 3 é o crime mor de poluição do 54 e outros crimes ambientais correlatos. Esse crime do 54 é um dos mais importantes. A poluição é a degradação humana do ambiente. Você pode ter vários modos de poluição. Você pode poluir as águas, poluir o solo, pode ter poluição atmosférica, o crime é aberto. Essa poluição podemos classificá-la em poluição lícita, quando estiver amparada em licença ou autorização ambiental, ou poluição ilegal, quando não há licença ou autorização ambiental, ou se há, ela não é cumprida. É evidente que a poluição lícita, amparada em licenciamento ambiental, ela não é crime ambiental. O direito não poderia permitir uma conduta e puni-la como delito ambiental ao mesmo tempo. Somente a poluição ilegal poderá ser crime ambiental. E por que poderá? Porque só os casos mais gravosos foram tipificados. E 4 situações foram tipificadas. Seu caso, uma poluição em tal nível que causou dano à saúde humana. Seu caso, uma poluição em tal nível que gerou a morte de animais. No plural, tem que ser pelo menos 2. Seu caso, poluição em tal nível que gerou uma destruição da flora, mas tem que ser uma destruição significativa. Aí sim o fato vai ser crime ambiental. E um núcleo de perigo. Seu caso, poluição em tal nível que poderia, em tese, ter causado dano à saúde humana. Aí, nesses casos, teremos a tipicidade do delito ambiental do artigo 54, que é um crime que, além da modalidade intencional, ou seja, dolosa, tem modalidade culposa. Vamos para a tela? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana, ou provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, reclusão de 1 a 4 anos e multa, e modalidade culposa com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Temos ainda a poluição qualificada. São situações mais graves que têm uma pena autônoma maior. É o parágrafo 2º. Se o crime tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana. Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população. Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Dificultar ou impedir o uso público das praias. Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, teremos aqui uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Esse artigo 54 ainda tem um tipo omissivo puro. É a poluição por uma simples omissão no seguinte caso. Imagine que um comandante de um navio está com o casco rachado e está na iminência de derramar milhões de litros de petróleo. A autoridade ambiental determina que ele adote uma medida de precaução para prevenir a ocorrência daquele dano ambiental. Imagine que ele tinha condições de fazê-lo, mas não fez. Essa simples omissão vai ser o crime do 54 na modalidade omissiva. Mesmo que não tenha havido derramamento de petróleo, é por isso que chama crime omissivo puro, que não exige resultado naturalístico, é o parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Ok? O crime do artigo 55 é o crime geral de exploração ilegal de recursos minerais. Ele é o crime geral, o crime especial 44 que nós estudamos. Se alguém explora ilegalmente recursos minerais sem licenciamento ambiental ou sem licenciamento minerário, tem que ter ambos para que a conduta seja lícita, irá consumar esse crime do artigo 55. Vamos ver na tela? É crime executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida, com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Esse crime tem modalidade omissiva. A Constituição Federal, mostrei isso para vocês hoje no primeiro bloco, no parágrafo 2º do artigo 225, impõe ao minerador a reparação do dano. Imagine que tem uma atividade minerária com licenciamento ambiental, com licenciamento minerário perfeito. Chega no final, o minerador é obrigado a reparar o dano. Vamos supor que ele largou a área lá, não reflorestou, não fez nada. No prazo avançado pelo órgão ambiental. É o chamado PRAD, Plano de Recuperação de Área Degradada. Essa omissão na reparação da área alvo de mineração é crime ambiental do 55. É o parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos de autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Ok? O crime do artigo 56 é o crime que tem o maior núcleo de tipo. Se alguém, por exemplo, importa ilegalmente agrotóxico do Paraguai, produz ilegalmente um agrotóxico, o DDT, que é proibido no Brasil, vai cometer a conduta do artigo 56, que é uma grande norma penal em branco. A gente tem que analisar lei e regulamento para verificar se a conduta é ilícita. Vamos ver aqui na tela. É crime produzir, processar, embalar, importar, comercializar, fornecer, transportar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, ok? Tem que analisar a lei, norma penal em branco homogênea, ou regulamentos, norma penal em branco heterogênea. E temos normas de equiparação. Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança, manipula, condiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. Por exemplo, o agricultor que pega a embalagem vazia de agrotóxico e joga no meio da lavoura, ele tem que devolver em logística reversa, ele vai cometer esse crime por norma de equiparação. Se for um produto radioativo, o risco é muito maior, e aí nós vamos ter uma causa de aumento de pena. Se o produto ou substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3, e esse crime tem modalidade culposa, com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. É mais um crime ambiental. Vejam quantos crimes ambientais nós temos com modalidade culposa.
O crime do 57 foi vetado e o 58 prevê causa de aumento de pena somente para os crimes dolosos dessa seção. A pena vai aumentar de 1/6 a 1/3, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral, de 1/3 à metade, se resulta lesão corporal de natureza grave, e até o dobro se resultar a morte de alguém. Ok? O crime do 59 foi vetado e o crime do artigo 60, nós precisamos aqui relembrar as nossas aulas de licenciamento ambiental. Nós vimos que a implantação do empreendimento poluidor tem que ter licença de instalação e o funcionamento tem que ter licença de operação. Se alguém implanta ou funciona, ou os dois, uma atividade poluidora desprovido de licença ambiental, cometerá o crime do artigo 60. É crime construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, com pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Ok? Bom, quem dolosamente dissemina uma praga numa lavoura, exemplo de vassoura de bruxa em lavoura de cacau, vai cometer o crime ambiental do 61, que só tem modalidade dolosa. É crime, vamos lá, disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora e aos ecossistemas com reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom, com isso a gente fecha a seção de número 3. Na seção 4 a gente sai do meio ambiente natural e vem para a parte do meio ambiente artificial de patrimônio cultural. O crime do artigo 62, vamos para a tela, é delito destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, com reclusão de 1 a 3 anos e multa. Por exemplo, se alguém incendeia uma biblioteca que faz parte do patrimônio cultural, uma biblioteca tombada, vai cometer esse crime. Professor, se alguém incendeia de modo culposo, comete também, porque ele tem modalidade culposa no parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Ok? No nosso artigo 63, vamos aqui para a tela, nós temos como crime alterar o aspecto ou a estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão do seu valor histórico, paisagístico, ecológico, artístico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, reclusão de 1 a 3 anos ou multa. Por exemplo, as fachadas de imóveis tombados. O bem tombado não pode ser destruído e para repará-lo, para pintar, tem que ter autorização. Vamos supor que um proprietário destruiu toda a fachada de um imóvel tombado, vai ter cometido o crime do artigo 63. Se o tombamento foi federal, foi feito pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a competência para julgar esse crime desloca para a Justiça Federal. Vamos agora ao crime do artigo 64. É crime promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerada em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou desacordo com a obtida, com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Vamos supor que haja uma paisagem que é tombada e no tombamento daquela paisagem fique determinado que não cabe nenhum tipo de construção. Um proprietário vai lá e constrói num solo não edificável em razão do tombamento, vai ter cometido o crime do artigo 64. Se for um tombamento federal, desloca a competência para a Justiça Federal. Pichar
monumento urbano é crime ambiental. Vamos ver aqui na tela. É crime pichar, ou por outro meio conspurcar, edificação ou monumento urbano, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Mas o grafite, que é uma arte, se estiver de acordo com a legislação urbanística, tiver a aquiescência do proprietário, não constitui delito ambiental. Mas tem que ter a aquiescência do proprietário, tem que respeitar as normas de patrimônio cultural e as normas urbanísticas. É o parágrafo 2º. Não constitui crime a prática de grafite, realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com autorização do órgão competente, a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Ok? Esse crime de pichação ainda pode ser qualificado se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena vai ser de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Esses são os crimes que protegem tanto o meio ambiente artificial quanto o meio ambiente cultural. A quinta e última seção são os crimes praticados contra a administração pública ambiental. Então, se for algo ligado ao órgão ambiental, crime contra a administração pública, nós temos que buscar enquadrar nesses tipos e, se não for possível, ir lá para os crimes contra a administração pública gerais do Código Penal brasileiro. Vamos começar pelo crime do artigo 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos, científicos, em procedimentos de autorização ou licenciamento ambiental, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vamos supor que a autoridade ambiental mandou lá um analista fazer um laudo de vistoria numa fazenda num processo de licenciamento ambiental. E esse servidor fez uma informação falsa, omitiu informações no laudo para permitir a concessão da licença. Nesse caso, o servidor que fez a vistoria cometeu esse crime do artigo 66. Quando for um crime praticado contra o IBAMA, contra o Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes, evidentemente, por serem autarquias federais, no caso do Ministério do Meio Ambiente, um órgão da União, vai deslocar a competência para esse crime para a Justiça Federal, como os demais crimes aqui previstos nessa quinta e última seção. No artigo 67, que tem modalidade dolosa e culposa, é crime conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público, detenção de 1 a 3 anos e multa, em modalidade culposa com pena de 3 meses a 1 ano de detenção sem prejuízo da multa. Aqui é um crime próprio, porque só vai cometê-lo o funcionário público que tem a competência para emitir a licença ambiental. Vamos a um caso. Imagine que seja um empreendimento previsto no artigo 2º da Resolução CONAMA 1 de 86. Nós já estudamos aqui, aula anterior, que os empreendimentos do artigo 2º da Resolução CONAMA 1 de 86 são os casos em que o próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente presume a aptidão de gerar significativa degradação ambiental, logo deverão ter estudo de impacto ambiental. E vamos supor que a autoridade competente emitiu a licença sem exigir o estudo de impacto ambiental, totalmente irregular. Aí vai ter cometido o crime do artigo 67, se for uma autoridade federal, vai deslocar a competência para julgamento deste crime para a Justiça Federal. O crime do artigo 68 tem uma norma penal em branco muito aberta, com modalidade culposa. É crime deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, detenção de 1 a 3 anos e multa, e modalidade culposa com pena de 3 meses a 1 ano sem prejuízo da multa. É muito aberto. Você tem que não pode ser uma omissão em uma obrigação qualquer, tem que ser uma obrigação relevante e importante. Ela pode decorrer de lei ou de contrato. E esse crime pode ter até por culpa, negligência, imprudência e imperícia. Imagine que uma empresa contrata um engenheiro florestal para fazer um inventário florestal para subsidiar um pedido de licença de desmatamento. O engenheiro está vinculado lá. Contratualmente ele tem que acompanhar o projeto.
ele abandonou, sumiu e o projeto foi mal executado. Ele deixou de cumprir uma importante obrigação contratual ambiental e aí terá cometido o crime do artigo 68. Aí vamos supor que seja algo no licenciamento ambiental no IBAMA. Aí desloca a competência para a Justiça Federal. Vamos ao crime ambiental agora do artigo 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais, detenção de 1 a 3 anos e multa. Aconteceu uma vez, né, os fiscais do IBAMA botaram lá o barco na água para poder pegar um pescador que estava pescando na época de proibição, e aí o que os colegas fizeram na mais? Seguraram os fiscais do IBAMA, atrasaram e o cara conseguiu fugir. Dificultaram, na verdade impediram a fiscalização, porque o cidadão evadiu lá, saiu com o barquinho dele lá correndo, e aí eles cometeram o crime do artigo 69, como são fiscais do IBAMA, o exemplo que eu dei, o crime acaba deslocando para a Justiça Federal. E o último crime ambiental inserido numa reforma em 2006 é o crime do artigo 69-A. Esse crime tem uma pena maior. Ele tem tanto modalidade dolosa quanto culposa, e ele objetiva incriminar a conduta de equipes disciplinares ou multidisciplinares que elaboram estudos ambientais falsos, quer por ação, quer por omissão, quer por dolo, quer por culpa. Então, o estudo de impacto ambiental com informações falsas, todos os membros da equipe multidisciplinar responsáveis pelas informações terão cometido o crime do artigo 69-A. E aí, se for um licenciamento ambiental lá no IBAMA, vai deslocar a competência para a Justiça Federal. Vamos ver aqui na tela? Artigo 69-A. É crime elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, com reclusão de 3 a 6 anos, uma pena alta e multa, e com modalidade culposa com pena de 1 a 3 anos, ok? Se gera um dano significativo na flora em razão desse estudo falso, esse laudo falso, vai ter caso de aumento de pena, é o parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. Ok, gente? Bom, com isso a gente fecha o estudo dos crimes ambientais em espécie. E aí, para encerrarmos, temos que estudar a anistia criminal em regra de transição do artigo 60 do Código Florestal. Vimos que existe um regramento de transição no Código Florestal para condutas praticadas até a véspera de publicação do Decreto Federal 6514 de 2008, ou seja, condutas praticadas até 22 de julho de 2008. Nesse caso, se a conduta for em APP ou em área de reserva legal, por exemplo, se celebra um termo de compromisso para reparar o dano ambiental e fica anistiado das multas administrativas se for cumprido. Só que esse termo de compromisso também reflete na área criminal. O artigo 59 é uma tangência da instância civil com a administrativa, ao passo que o artigo 60 é uma instância de tangência, um artigo de tangência entre a área civil e a área criminal. E a área criminal aqui, ela foi abarcada por 3 crimes ambientais que nós vimos. O crime do artigo 38, que é desmatar floresta de preservação permanente de modo irregular, com modalidade culposa e dolosa. O crime do artigo 39, que é cortar árvores em floresta de preservação permanente. E o crime do artigo 48, que é impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas. Pelo menos, e a bancada ruralista vacilou, foram só esses 3. São os únicos 3 crimes ambientais no regramento de transição do artigo 60. Aí vamos supor que eu cometi, né, em 2007, um crime ambiental do artigo 38. Eu desmatei uma vegetação em APP numa floresta. Aí, nesse caso, estava até sendo processado por isso, mas eu celebrei um termo de compromisso para reparar o dano ambiental na área de preservação permanente da minha fazenda. A partir do momento em que eu celebro o termo de compromisso, suspende o ius podiende criminal, e interrompe a prescrição. E aí fica tudo suspenso. Se eu cumprir o termo de compromisso, vai extinguir a pena do crime do artigo 38. Esse é um caso raro em que,
para condutas anteriores a 23 de julho de 2008 e para somente esses 3 crimes que eu capitulei, artigos 38, 39 e 48 da Lei de Crimes Ambientais, em que a celebração e o cumprimento da reparação do dano ambiental em termos de compromisso vai funcionar como causa de extinção da punibilidade. É um caso muito peculiar porque tem lei expressa determinando. Fora esse caso, caindo no regramento geral, que não é nada de transição, celebrar o termo de compromisso e reparar o dano ambiental vai somente funcionar como causa atenuante do crime ambiental do artigo 14. Então aqui nós temos uma regra que é totalmente excepcional. Vamos ao artigo 60 do Código Florestal. A assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel posse rural perante o órgão ambiental competente, mencionado no artigo 59, que nós vimos, suspenderá a punibilidade dos crimes previstos no artigo 38, 39 e 48 da Lei de Crimes Ambientais, enquanto o termo estiver sendo cumprido. Então, para esses 3 crimes, celebrei termo de compromisso para reparar a área, condutas até 22 de julho de 2008, suspende-se o ius puniendi criminal. A prescrição vai interromper, não é suspender não, é interromper durante o período de suspensão da pretensão punitiva. E extingue-se a punibilidade com a efetiva regularização prevista nesta lei. Se eu cumprir bonitinho o que eu celebrei no termo de compromisso, extingue a pena para esses 3 delitos ambientais, 38, 39 e 48 da Lei de Crimes Ambientais. Anistia administrativa, está no artigo 59, que é o perdão de multas. As multas são consideradas convertidas em serviços ambientais. E anistia criminal para esses 3 delitos. Professor, e se forem outros delitos além desses aqui, como aquele crime do artigo 50, que é desmatar uma área de especial preservação, como restinga, como dunas, etc., aí nesse caso não tem previsão normativa. É por isso que, na verdade, a bancada ruralista fez errado aqui. Eles esqueceram de anistiar os outros crimes ambientais. Houve, digamos aqui, uma má assessoria, pois a anistia é uma exceção e não pode ter nenhum tipo de interpretação ampliativa. Ok? Bom, gente, com isso nós fechamos o nosso curso de Direito Ambiental para o 22º exame de ordem e a ordem aqui fazer uma revisão pelo texto normativo e sempre naqueles temas que têm a maior incidência no exame de ordem pela Fundação Getúlio Vargas. Atenção todo especial para o direito constitucional ambiental. Mormente o artigo 225 é extremamente cobrado. A parte de competências ambientais, tanto o artigo 23 quanto o artigo 24. Artigo 23, competências materiais comuns, e o artigo 24, legislativas concorrentes, também sempre com boa cobrança. A parte de espaços ambientais protegidos, principalmente as unidades de conservação, que é o mais cobrado, junto com área de preservação permanente e área de reserva legal. A parte de responsabilidade civil, também bem cobrada, junto com crimes ambientais. E licenciamento ambiental e os estudos ambientais. Indiscutivelmente, esses são os temas que têm um histórico mais cobrado na banca examinadora. Em termos de leis, conforme já tratamos, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, 6938, Lei das Unidades de Conservação, a 9985 de 2000, Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, que nós vimos hoje, a 9605 de 98, Lei Complementar 140/2011, vem caindo bastante nos últimos exames, que distribui as competências ambientais e administrativas entre União, Estados, DF e municípios. Essas são, digamos assim, as normas mais importantes, junto com aquela parte introdutória dos espaços ambientais protegidos do Código Florestal, a Lei 12651 de 2012. Some-se a isso 2 resoluções típicas também do CONAMA e presentes nas provas da FGV, a 237 de 97, que traz o regramento geral a respeito do licenciamento ambiental, e a número 1 de 1986, que trata do EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental e o seu relatório. Ok? Essas são as principais normas que foram trabalhadas no curso, sem prejuízo de outras correlatas. Qualquer dúvida adicional, estou à disposição aqui dos senhores no canal do Plantão de Dúvidas. Um abraço e muito boa sorte na prova.